Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar Tudo Comunica. Eu me chamo Ellen Farias e faço parte do time de comunicação da MIDI. É um prazer contar com a presença de todos vocês aqui nessa noite. Passo a palavra agora para o nosso convidado, Rafael Araújo. Muito obrigada pela presença de todos mais uma vez. E, Rafael, pode começar. Boa noite, pessoal. Bom, vocês me ouvem bem, Ellen? Só me dá notícia, está chegando o áudio direito, o vídeo? Tudo certinho. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Bom poder contar com a atenção de vocês nesse dia. Eu prometo que eu vou ser aqui o mais objetivo possível para honrar o tempo de vocês, que é tão importante. E para a gente falar sobre um tema que eu amo, eu sou apaixonado com comunicação, e quase que o meu propósito de vida hoje é ajudar lideranças, ajudar empresas a se conectar melhor com as pessoas. Então, eu tenho hoje, a convite da MIDI, eu vim falar sobre o Tudo Comunica, o papel de cada um na promoção e na proteção da marca. Eu não consigo ver vocês, mas eu queria deixá-los à vontade, se quiserem me interromper, fazer qualquer tipo de comentário, fique à vontade. E ao final também a gente vai ter um tempo para conversar um pouquinho sobre isso. Pode ser dessa forma? Eu vou pular aqui 2 slides para eu chegar no começo dessa história. Então, eu queria primeiro me apresentar a vocês. Eu sou jornalista, mas antes de ser jornalista, eu sou filho de comunicadores, a minha mãe por formação, o meu pai por vivência, e também neto de comunicadores, sendo que a minha avó vendia Avon, a minha outra avó era funcionária dos Correios, os meus avós, né? Mas os masculinos, um era vendedor e o outro dentista. Aí você vai falar, bom, mas você está dizendo que a sua família toda é de comunicadores, mas só a sua mãe realmente se formou em comunicação? Sim, todos são belos comunicadores e foram um grande exemplo, e são até hoje um grande exemplo para mim. Então, eu fundei há 15 anos a Árvore, que é um laboratório de comunicação. A gente é convidado por empresas quando estão passando por momentos de desafios, seja de crescimento, seja de redescoberta, seja de mudança de cultura, mudança de posicionamento. Então, quando as empresas estão passando por transformações, normalmente elas acionam a Árvore porque elas não têm as respostas, elas têm questões a serem respondidas. Mas essas respostas não vêm da Árvore, ela vem de um conjunto dos nossos profissionais com os profissionais da própria organização. Isso a gente já faz há 15 anos, a gente foi fundado em Belo Horizonte, onde tem a sede física da empresa, mas a gente está hoje em todo o Brasil, hoje mesmo eu estou em São Paulo, então, principalmente depois da pandemia, não existem mais limites territoriais quando a gente quer trabalhar. E eu tenho também um podcast chamado Tudo Comunica e um livro que quero apresentar aqui para vocês, que é o Tudo Comunica, um podcast para ler. E tanto o livro, o podcast, como a palestra de hoje, ela é para profissionais, principalmente lideranças, que não são da área de comunicação diretamente. Ou são pessoas que demandam a comunicação ou que são demandadas pela comunicação a todo momento. E acaba que esse é um pouco do meu trabalho, é mostrar para as lideranças o quanto a comunicação é importante para o dia a dia delas. E a lógica é muito simples. Não há resultado sem pessoas motivadas em prol desse resultado. Ou seja, não há resultado sem engajamento. Não há engajamento sem liderança. E não há liderança sem comunicação, definitivamente. Quando eu me formei em comunicação 20 anos atrás, eu me lembro que o que se praticava de comunicação corporativa era basicamente trabalhar ferramentas de comunicação para áreas demandantes. Então, simbolicamente, eu sempre digo o seguinte, a comunicação estava no 4º andar, mas a diretoria estava no 20º. Então, as decisões eram tomadas na diretoria e depois chamava o pessoal da comunicação para transformar aquelas decisões
em algo mais palatável para ser absorvido pelo público. Então, cria uma campanha, faz um texto, faz um cartaz. Hoje seria faz um post, né? Faz uma mensagem no WhatsApp. Mas, ao mesmo tempo que tudo isso acontecia, também acontecia uma transformação nas pessoas, que é o seguinte: ninguém é mais bobo, ninguém admite mais determinadas mensagens que eram emitidas no passado pelo simples motivo que a gente tem senso crítico. E esse senso crítico faz a gente avançar, faz a gente analisar e também nos leva a confiar ou a não confiar. Então, o sucesso da comunicação hoje está diretamente vinculado à confiança. E a confiança é construída pelo dia a dia, é construído pelas pessoas. Então, quando a gente fala o papel de cada um na promoção e na proteção da imagem corporativa, eu quero dizer o seguinte: a proteção de uma marca, ela é importante para o dono, para o CEO, para a diretora, para a gerente, mas também é para o porteiro ou auxiliar de serviços gerais. Todo mundo tem poder de construir ou destruir uma imagem corporativa. Só que a diferença é que a gente constrói a passos curtinhos, um passo depois do outro. Mas para a gente destruir, basta um tropeço, basta piscar, basta pisar numa casca de banana. E as cascas de banana estão espalhadas para todo lado. Então, quando a gente fala em Tudo Comunica, eu queria muito dizer primeiro o seguinte: qual que é o maior desafio da comunicação nos negócios? É tornar as empresas relevantes para as pessoas. É como se a cada momento as empresas tivessem que emitir uma mensagem subliminar ou mesmo direta para todos os seus públicos, para todas as pessoas, dizendo: confie em mim, presta atenção no que eu estou dizendo, me dê atenção. Até 5 anos atrás, as empresas se preocupavam muito com os famosos haters, as pessoas que iam para as redes sociais para falar mal, para criticar, para detonar uma empresa. Isso continua existindo, mas tem uma camada que é muito mais dolorosa, que é a camada do ignorar a empresa. É aquela história: eu não gosto de vocês. Se eu não gosto de vocês, não adianta fazer propaganda, não adianta mandar flores para minha casa. Eu tenho mais o que fazer. E aí eu costumo sempre dar um exemplo de um banco que eu fui correntista desde a adolescência. Ele começou a pisar na bola comigo. Ele pisou na bola 1, 2, 3. Ele foi vendido 1 vez, 2 vezes, até que eu não conseguia mais localizar a minha gerente, até que eu viajei para o exterior e o meu cartão foi bloqueado e o banco não resolveu o meu problema. Eu percebi que eu não era importante para aquele banco. E eu fui caçar quem me queria. Primeiro, eu comecei a tirar os investimentos que estavam no banco, ninguém reparou. Tirei o cartão de crédito, ninguém reparou. Tirei a minha conta, ninguém reparou. Ninguém do banco levantou alguma bandeira de que eu era importante para aquele banco. Se vocês me perguntassem, até pouco tempo atrás, qual era o garoto ou a garota propaganda desse banco, eu não saberia responder. Porque toda vez que eu via alguma coisa sobre esse banco, me vinha uma mensagem tão negativa que eu ignorava. E isso acontece com as marcas, isso acontece com as pessoas. Até que um dia esse mesmo banco me mandou uma mensagem de SMS com uma simples pergunta: de 0 a 10, qual a nota que você dá ao banco ou quanto que você recomendaria este banco para uma empresa, para um familiar ou um amigo? E eu tasquei uma nota 0 lá. E aí veio uma contramensagem automática dizendo por quê. E eu escrevi por quê. 3 semanas depois me ligou a vice-presidente do banco, uma das vice-presidentes do banco, dizendo: Rafael, a gente quer te ouvir. E eu falei por 1h30 com essa senhora. Eu lavei a alma para ela, junto a ela.
E aí ela falou, eu estou assustada, porque muitas das coisas que você diz que são importantes para você, elas também são importantes para mim e elas são importantes para o banco. E aí eu disse, mas será que essa mensagem está chegando lá na gerente da agência X, na cidade de Belo Horizonte? É aí que entra o nosso desafio de comunicação. Minha avó dizia que de boa intenção o inferno está cheio. De boa intenção de comunicação, a gente vive o tempo inteiro. Só que é importante lembrar que a comunicação não é o que a gente diz, é o que o outro entende. O princípio básico da comunicação é a mensagem que vai e volta. Ela volta de maneira explícita ou de maneira implícita. E aí eu vou pegar um exemplo aqui agora. Eu tenho um grupo de pessoas nessa sala online. Eu não consigo ver vocês e isso torna o meu trabalho muito mais difícil. Mas, se ao mesmo tempo, eu vejo quantas pessoas estão entrando ou saindo, eu consigo mudar o meu rumo de acordo com a percepção de vocês. Se nós estivéssemos numa sala presencial, eu estaria sendo movido pelas cabecinhas de vocês, que automaticamente fazem isso, olham para o relógio, pegam no celular. Hoje, a gente tem que ser digno da confiança do público o tempo inteiro. E aí eu quero puxar uma outra coisa importante aqui, que é porque até pouco tempo atrás a gente dizia ou a gente ouvia falar que dentro dos muros da empresa mando eu que sou o dono. Isso não existe mais. Isso não é mais possível. Nós estamos vivendo a era da transparência, felizmente. Nós estamos vivendo a era do empoderamento do cliente, do empoderamento do consumidor, do empoderamento da sociedade. Se você faz alguma coisa errada dentro dos muros da sua empresa, saiba, você está sendo observado. Você está sendo observado pelos seus colegas, pelos seus pares, pelos seus clientes, pelos seus concorrentes, pelos seus vizinhos. Não adianta mais esconder. Aquele famoso ditado, mentira tem perna curta, ele é uma realidade. A mentira tem perna curta mesmo. Se você hoje mente para os seus públicos estratégicos, seja uma mentirinha pequena ou uma mentira grandona, sendo muito simbólico aqui no que eu estou dizendo, daqui a pouco essa mentira pode ser revelada e isso abala a credibilidade de uma empresa. Então, hoje, estamos vivendo, sim, um grande Big Brother, onde o paredão é todo dia. E esse paredão é eu confio em você ou eu não confio mais em você. Independente se o seu segmento é industrial, de serviços, se você está numa grande cidade ou num pequeno município, se você tem muitas filiais ou se você está centralizado numa única comunidade, é importante dizer, nenhum negócio é uma ilha e, principalmente, a comunicação sempre acontece. A comunicação acontece porque o silêncio comunica, o sorriso comunica, o olhar comunica. Tem gente que acha que um bom comunicador é aquele que fala bem ou que um bom projeto de comunicação é aquele bonito. Não. Um bilhete no guardanapo é tão importante quanto uma mega campanha digital, desde que as pessoas certas saibam daquilo que eu gostaria que elas soubessem. E isso parece simples, mas não é simples, porque nós somos diferentes. A comunicação é uma atitude humana. A gente vai ao encontro do outro, a gente está à disposição para servir o outro, mas é do jeito dele, não do nosso. Mas ainda há um modelo mental em muitas empresas, em muitas lideranças, de entender o seguinte, eu tenho poder, então eu emito a mensagem que eu quiser e você que se adeque. Ou manda quem pode, obedece quem tem juízo.
Esse ditado no ambiente corporativo está fadado. Quem usa ainda está fadado ao fracasso. Por quê? Porque nós temos um órgão vital no corpo, como disse um grande professor que eu tive, um órgão vital chamado autoestima. A gente sabe e está sabendo cada vez mais qual é o nosso tamanho. Quem lida com equipes, com profissionais com menos de 30 anos de idade, deve estar sentindo na pele agora. Os jovens de hoje têm a resiliência para determinados pontos, ela é muito maior, mas para outros é bem menor. Ela observa conflitos éticos com muito mais agilidade e a tolerância dessas pessoas é muito menor do que os nossos pais, por exemplo, ou mesmo a minha geração, que está na casa dos 40 anos. A gente sempre tem que entender o seguinte: é para o bem-estar coletivo que as empresas funcionam. Não adianta eu criar muita expectativa na comunicação se isso não for real, se isso não acontecer de verdade. Tem um meme na internet, não sei se vocês se lembram, que uma criança escreveu para a mãe, foi uma criança, se não me engano, de 8 anos, fez um bilhete falsificado para a mãe, para a escola, dizendo que o filho não iria à escola, alguma coisa assim, e aí ele termina, depois da assinatura, da pseudo-assinatura da mãe, ele diz: é verdade esse bilhete. É como se a toda mensagem que a gente emite para as pessoas, a toda fala que a gente tem com as nossas equipes, a gente também tivesse que chancelar a todo momento: é verdade esse bilhete. E se ficar esquisito, e se não for aderente, isso eu posso garantir que, na melhor das hipóteses, vira meme, como foi o caso desse bilhete da criança. Na pior das hipóteses, virou uma crise corporativa. E uma crise corporativa é algo que eu não desejo para ninguém, nem mesmo para as pessoas que eu não gosto. Ou seja, gente, comunicação e gestão, elas andam juntas. Aquilo que eu disse no começo, comunicação em um andar, alta gestão no outro, e não tendo acesso, isso é muito difícil hoje em dia. A comunicação precisa estar onde as decisões acontecem. Para quê? Para poder dialogar, para poder entender, para poder fazer perguntas, para poder estimular uma maior empatia daquelas decisões, com que as pessoas vão sentir do lado de fora. Não dá mais para enganar o público. Ah, mas a intenção não era de enganar. A gente pode achar nomes mais bonitos para isso. Mas é importante lembrar, as pessoas não são bobas. Elas desacreditam das marcas. Elas deixam de comprar. Elas passam a não querer trabalhar nessas empresas. Elas falam mal dessas empresas na mesa do jantar ou na mesa do boteco. Então, não adianta você ter uma equipe de comunicação, os melhores profissionais de comunicação, se você não consegue se conectar com as pessoas. E aí é que entra o papel das lideranças. Não dá mais para ter lideranças demandando do outro lado, de um lado do balcão ou do lado da sua mesa, demandando para que outros comuniquem, porque esse é o papel de cada um. Cada um dá o seu exemplo. Lembra daquele ditado? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? É isso que todo mundo observa. Então, a coerência entre governança, estratégia e modelo de gestão é hoje extremamente importante para fazer tudo isso acontecer. E aí eu quero puxar aqui agora uma questão para calibrar e a gente poder conversar, porque eu acho que é o mais importante quando a gente pode conversar sobre esse tema. Para fora, quando a gente fala de comunicação corporativa, vamos tentar reprogramar as nossas crenças e as nossas visões sobre essa temática? Para fora, não é simplesmente promoção, fazer propaganda, cacarejar, trazer visibilidade. O
que a gente está buscando mesmo é atenção e conexão. É despertar nas pessoas o desejo de estar conosco e também de se conectar com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente prega. Então, sempre para fora, de nada adianta um caminhão de campanha, milhões de reais investidos em campanha, se não é verdade esse bilhete. Da mesma forma que para dentro das organizações, a gente lembrar que não é simplesmente o acabamento, me faça a apresentação bonita. Não. Me traga a realidade dos fatos. Mostra para mim que eu posso confiar em você empresa e em você liderança. Porque as pessoas têm tanto poder quanto as empresas. Um bom líder consegue movimentar uma empresa mediana. Agora, uma empresa maravilhosa com um líder mediano, ele não consegue engajar. Essa empresa não consegue engajar. Então, é menos acabamento, me dá um texto bonito e mais me ajuda a fazer com que isso seja percebido do jeito que eu gostaria, independente do segmento da organização. Vale lembrar, gente, que a comunicação, ela não é uma peça desse conjunto de engrenagens. Na minha visão, a comunicação é o óleo, é o lubrificante dessas organizações. De vez em quando emperra, mas a gente vai lá, muda alguma coisa, coloca um óleozinho e as coisas acontecem. Porque a comunicação tem o poder de influenciar as pessoas, a cultura da organização. Ela consegue estimular uma organização a ser mais empática a partir do momento que ela age de maneira mais empática. A comunicação tem um poder maravilhoso e é o que eu gosto muito de trazer calor para as organizações. A comunicação é quente e aí a gente consegue influenciar. Às vezes eu chego numa empresa que está morna, está todo mundo assim, parece que é um dia depois do outro, isso quando não está ladeira abaixo. A gente chega com linguagem, sacudindo e falando, vamos para frente. Mas só a linguagem não adianta, precisa da liderança. Porque comunicação também é presença, ela é influência, ela é relevância. E ela é principalmente coragem. Tem uma coisa, e aí eu quero aqui fazer uma propaganda dos próximos episódios. Hoje saiu uma nova temporada do podcast Tudo Comunica, já está nas plataformas digitais, a cada terça-feira a gente tem um. E um dos episódios eu escrevo sobre onde é que foi parar a nossa insurgência, onde é que foi parar a nossa coragem. Eu tenho visto empresas muito opacas, muito em tons pastéis. Empresa em tons pastéis não consegue resultados surpreendentes. E aqui eu quero dizer, estou falando de clima organizacional, de cultura, não estou falando da propaganda da marca, do símbolo, né, da logomarca da empresa. Não. A gente precisa fazer com que as empresas pulsem relevância, pulsem propósito, que seus produtos e serviços valham a pena de serem consumidos e acreditados. Se nós não tivermos uma coragem interna, a gente não faz essas coisas acontecerem. E aí, eu estou chegando aqui ao final da apresentação para a gente poder conversar. Eu quero chamar a atenção aqui também para um papel contemporâneo da comunicação. E se eu tiver profissionais aqui da comunicação na plateia, eu queria alertar. Isso, ultimamente, no job description dos profissionais de comunicação, está implícito o que eu vou dizer agora, que é o chamado fator VDM. Não sei se vocês conhecem, eu vou pedir licença para usar a palavra como popularmente a gente usa quando a energia está quente, quando as emoções estão em alta. É o famoso vai dar merda. A comunicação corporativa, por estar conectado com as pessoas, tem hoje um mandato para chegar para a gestão das empresas e falar assim, aqui, isso vai dar merda. Vamos consertar isso aqui agora? Vamos rever essa mensagem? Vamos rever essa atitude?
Será que faz sentido mesmo cortar a festa de Natal depois de tanta gente, do tanto que as pessoas trabalharam? Será que faz sentido mesmo eu fazer essa festa glamurosa, sendo que eu acabei de demitir 10% da base dos colaboradores? Será que os nossos clientes realmente vão entender a mensagem que eu estou passando? Ou seja, a comunicação também é um filtro de senso crítico. A área de comunicação também é um filtro de senso crítico para as organizações. Para dizer, tem que ser, fazer e dizer nessa ordem. Há uma tendência da gente dizer muito e esquecer do que a gente é de verdade. Então, os profissionais de comunicação passam a ter essa responsabilidade. E aí, se na sua organização isso não acontece, eu recomendo, paute isso para os profissionais de comunicação. Ou então, paute isso para alguém que você confie. Mas eu tenho visto muitas comunicações, muitas empresas irem para a gestão de crise porque não tiveram boa gestão de risco. E essa gestão de risco foi provocada por não ter espaço para o contraditório. Se eu não tenho espaço para o contraditório dentro da organização, minha margem de risco para ter uma crise de imagem, principalmente no ambiente digital, ela é muito maior. Agora, depende de cada pessoa admitir ou não tudo isso que está acontecendo. Ou seja, gente, chegando aqui ao final, o nosso desafio com a comunicação não é mais fazer, não é mais escrever, não é mais desenhar, não é mais colorir, não é mais fazer PowerPoint bonito, campanha bonita, é cumprir uma missão. E essa missão, ela é de mercado, ela é de cultura e ela se baseia nas pessoas que formam a opinião nessas empresas. Uma vez eu fiz um treinamento para auxiliares de serviços gerais e a gente chegou à conclusão de que o supervisor desse time era dos melhores líderes que aquela companhia, com milhares de colaboradores, tinha. Porque independia da ordem que viesse por cima. Aquela liderança sabia qual que era a missão dela. E ela cuidava daquelas pessoas para que todos tivessem a mesma informação. O rumo é esse. E banheiro limpo estimula, com certeza, bons resultados corporativos. Esse é o tema do meu podcast, terça-feira da semana que vem. De nada adianta um escritório maravilhoso se as pessoas não podem encostar naquilo que torna aquele universo bonito. De nada adianta uma empresa que tem objetos de arte maravilhosos se o banheiro não está devidamente limpo, se o cuidado não está em evidência naquela organização. Então, o que é importante reforçar? Se vocês tiverem que lembrar de uma única frase hoje, porque é natural, mais de 90% das coisas que a gente escuta, a gente esquece depois que dorme. Se eu puder aqui trazer ênfase a uma frase para vocês, o principal ingrediente da comunicação é a confiança. Sem confiança, não há relação que se sustente. E para ter confiança, não basta eu declarar que eu sou confiável. Eu preciso trazer atitudes concretas ao longo do tempo, evidências que demonstrem que eu sou confiável. E por trás de uma marca estão dezenas, centenas, milhares, dezenas de milhares de pessoas que têm o poder de construir ou destruir uma marca num piscar de olhos. Por isso, gente, é que tudo comunica. E é em cima disso que eu queria agora abrir o diálogo, porque o diálogo é muito mais importante do que o monólogo, apesar da minha esposa dizer que eu sou um belo de um ator de monólogo. Vamos conversar?